Prontinho, Obrigado, professor. Larissa. Obrigado. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Desejo uma excelente noite a todos. Que a gente possa aproveitar esse espaço desta aula aberta, promovido pela ESPM, não é isso? Para que a gente possa bater um papo, alguns minutinhos aqui, a respeito desse tema tão importante e atual, não é isso? A inteligência artificial. E qual vai ser o nosso tema de hoje? A inteligência artificial e o equilíbrio humano nos negócios, não é isso? O que a gente vai trazer aqui? Uma perspectiva um pouco diferente, tá certo? No dia a dia a gente já recebe aí uma carga de informação enorme e frequente sobre questões técnicas, lançamentos, aquela coisa toda que às vezes é até difícil da gente acompanhar, né, assim? Então nós vamos trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, bastante presente no dia a dia. Tenho certeza que vai trazer uma reflexão aí a muitos de vocês e espero que vocês possam aproveitar esta oportunidade de conteúdo, tá certo? Então, nós vamos falar sobre inteligência artificial e o equilíbrio humano nos negócios, visando o sucesso sustentável, tá certo? Este é o tema. Bom, eu sou o professor Pedro Rodrigues, eu já tenho aí em torno de 31 anos de carreira profissional, né? Eu já atuei em diversas posições de grandes empresas multinacionais, empresas menores, startups, dentro da área de dados e a área empresarial também, tá certo? Além disso, eu atuo também aí como mentor empresarial, palestrante e docente, como estamos aqui hoje nessa palestra, enfim, nessa instituição super bacana, participando. Eu sou um profissional, como chamamos aqui, de perfil T, né? E o que significa perfil T para um profissional? Quando a gente tem lá a letrinha T, isso representa conhecimento abrangente com alguns pontos de profundidade. Esse é um perfil bastante importante no mercado atual. Fica aí uma referência para quem ainda não conhecia esse termo, né? Onde você visa desenvolver diversos assuntos, você tem uma capacidade de falar sobre diversos temas, né? Ao ponto que você tem alguns deles que você tem profundidade e ali você vai demonstrar profundo conhecimento. Tá legal? Muito bem. O que eu trago aqui a vocês hoje? Eu vou começar fazendo uma pergunta, tá certo? E a pergunta é a seguinte: quem aqui já leu, assistiu uma palestra, participou de um evento, eventualmente utilizou IA nos últimos tempos? Tá certo? Então, trago essa reflexão, esse questionamento a vocês. A pergunta que vem a seguir seria a seguinte: você consegue imaginar o impacto dessa tecnologia no seu negócio, no seu segmento, na empresa onde você atua, enfim, onde você eventualmente até está estudando? Então, esta aqui é uma pergunta aí para dar essa pequena provocada em vocês a uma reflexão sobre o tema, tá certo? Muito bem. Qual será a nossa agenda para hoje, né? Por onde nós vamos passar aí alguns temas? Nós vamos falar um pouquinho sobre conceito e história de inteligência artificial, algo super breve e também sem grande profundidade, porque a ideia é só dar uma pequena posicionada. Nem todos tiveram esta oportunidade ainda, pode ser o primeiro contato. Certamente temos colegas também com alguma profundidade já no assunto, né? São todos muito bem-vindos. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a revolução da inteligência artificial nos negócios e para os profissionais. Temos essas duas óticas. Vamos falar um pouquinho aí, sim, o tema que eu falei que ia trazer aqui, uma perspectiva um pouco diferente, que é o impacto da inteligência artificial. Vou, em alguns momentos, chamar aqui apenas de IA, né, para facilitar, nas nossas 5 saúdes. E aí nós vamos saber quais são, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre integrando IA com a saúde integral. Vamos falar então, preparando-se para um futuro sustentável. Então está dentro de toda essa espinha dorsal aí deste tema que a gente está comentando aqui. Como que a gente coloca tudo isso em prática e depois teremos uma conclusão, tá bom? Para fazer algo um pouquinho diferente, eu decidi colocar um joinha. Então, sempre que eu fizer ali o joinha na nossa agenda, nós vamos entrar naquele tópico que tem ali o joinha, seja do lado direito ou do lado esquerdo aqui, tá bom? Só para a gente poder colocar aqui de maneira um pouquinho diferente. Muito bem. O que é inteligência artificial, pessoal? A inteligência artificial nada mais é do que um ramo aí do que a gente chama da computação, que ela visa criar alguns sistemas, né, capazes de simular capacidades humanas.
como, por exemplo, raciocinar, aprender, planejar e até entender a linguagem. Sim, a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar, tá certo? Qual é o objetivo disso tudo, né? Automatizar tarefas repetitivas é o que a gente mais tem visto aí na mídia, né, de certa forma, comentando a este respeito. Tomar decisões baseadas em dados, esta não é uma ciência nova, mas ela está cada vez mais aí crescente e presente no nosso dia a dia, em diversos segmentos, acho que isso é super importante colocar. E, por fim, isso tudo vem para o quê? Para aumentar a nossa produtividade e gerar o que a gente chama de insights. Insights são percepções novas, algo que a gente ainda não conhece, não explorou, novas possibilidades, tá certo? Alguns exemplos para facilitar um pouquinho aqui. Nós temos aí os nossos assistentes virtuais. Alguém aí em casa tem aí uma Alexa, uma Siri, ou até aquele do Google também, né? Já é uma representação do uso de inteligência artificial, de algumas técnicas dentro do que a gente chama do contexto de inteligência artificial, que a gente já estava utilizando mesmo antes de saber que tinha este nome ou estaria dentro desse contexto, né? Nós temos aí também o nosso famoso amigo Netflix, Amazon e tantos outros. Quando ele te traz aquela tela com recomendações, isso tudo passa por diversos processos do quê? O que você mais assiste, quais são os horários, qual é o seu perfil, que tipo de vídeo você assiste, né? A classificação, alguns outros pontos adicionais que ele vai usando toda essa inteligência para buscar aqueles que mais se assemelham, que podem ter a ver com o que você aparentemente tem aí de preferência, né? Então ele vai trazendo aquilo para nos facilitar. Pedro, mas ele é 100% assertivo? Puxa, às vezes ele me traz uns negócios aqui meio absurdos, assim. Tá tudo bem, pessoal. Nada disso ainda está num estado aí de perfeição. Podem acontecer algumas pequenas variações. E ele também vai trazer algumas questões que estão próximos, mas não exatamente dentro daquilo que você costuma consumir. Tá legal? Tem aí a questão dos carros autônomos, né? No Brasil, a gente ainda está ensaiando alguma coisa, tem se falado algo, né, de algum pequeno teste. Em outros locais aí do nosso planeta, isso já está numa fase um pouco mais adiantada, e ali a coisa realmente está num estado bem avançado. Em que sentido? Uma série de sensores, né, equipamentos sensoriais no veículo, incluindo câmeras e outras questões, que eles vão capturando imagens e outros detalhes de movimento, velocidade, assim sucessivamente, e ele vai é, integrando tudo isso e buscando ali respostas muito rápidas dentro de algumas matérias que a gente chama aí da inteligência artificial, de machine learning, deep learning, dentre outros nomes, ok? Não vou me aprofundar aqui por hora nesses temas, que trazem essa resposta rápida e faz com que o veículo possa se movimentar da mesma forma, frear, evitar algumas situações aí adversas, ainda que eventualmente aconteça um detalhezinho aqui, outro ali, a gente vê aí pela internet, na televisão, é assim? E temos muitos outros casos que aí daria para se estender aqui um bom tempo na nossa conversa de hoje, tá legal? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Será que a inteligência artificial começou agora, 2022, 23, que é quando a gente começou de fato a ouvir falar sobre ela? Na verdade, não, pessoal. Nós tivemos aí historicamente, né? A história ela remonta lá dos anos idos de 50, 1950, quando alguns pesquisadores, em especial Alan Turing, né, que foi um dos primeiros aí precursores do tema, começaram a explorar esta ideia de criar máquinas que sejam capazes de simular o pensamento humano. Este era o objetivo lá inicialmente. Aí nós temos um outro colega aqui, em 1956, então também já faz um bom tempinho, né? Que ele foi o criador do termo inteligência artificial. É o John McCarthy, ok? Teve uma certa conferência onde ele trouxe esse tema. Então isso mostra que, na verdade, nós já estamos aí numa estrada bastante longa, né? Trabalhando nisso tudo. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes essa tecnologia já está nos laboratórios, está lá em estudo, desenvolvimento, tudo mais. Só que até chegar a nós, como consumidores finais, vou dizer assim, tem um tempo aí de maturação, tem questões de marketing e de outras questões mais que o mercado pratica, tá? Mas é importante deixar claro que não é algo novo, como a gente imaginava, tá bom? Bom, dali em diante, foi uma sequência de fatos assim
extraordinários que possibilitaram que nós chegássemos aonde estamos hoje, né? Ou seja, fosse colocada ali uma questão de uma nova forma de gerar conhecimento, automatizar e muito mais. Tem aí à direita de vocês, então, uma cronologia, né? Teve ali Elisa, que foi o primeiro chatbot, nós poderíamos chamar, né? Na época ainda não tinha esse nome, mas foi uma primeira mecânica aí de perguntas, respostas, algo nesse sentido. Depois tem o famoso Garry Kasparov, que ele era um campeão de xadrez, e ele foi derrotado por um computador super conhecido da IBM chamado Deep Blue, não é isso? Foi uma das primeiras automatizações aí com essa inteligência e tudo mais, voltada ao xadrez naquela ocasião. Temos aí depois uma série de aplicativos, por exemplo, do Google, para reconhecimento de voz. Foi um salto assim incrível. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso mais à frente. Aí viemos para software de autopiloto, que a gente chama, ou seja, que dirigem aí máquinas, equipamentos, veículos, né, de maneira autônoma ou semi-autônoma. Então tem toda uma inteligência rolando ali. Por fim, um grande conhecido aí nosso, atual, somos super usuários, né? A grande parte aqui, imagino eu. A partir de 2022, tivemos a presença aí constante e cada dia mais constante dos famosos chats GPTs da vida, né? Hoje a gente usa chat GPT como um termo, assim como já foi um dia Gillette e tantos outros termos que acabam quase que generalizando algum tema, algum assunto, né? Ele nomeia aquele conceito e contexto, tá certo? O que eu quero deixar aqui para vocês? De 2022 para cá, pessoal, nós estamos numa velocidade de novos lançamentos, possibilidades e avanços até de algumas dessas tecnologias e plataformas que estão sendo apresentadas e disponibilizadas para nós, de maneira quase que assustadora, né? Eu brinco hoje em dia que toda segunda-feira tem alguma novidade. E o que eu estou experienciando nas últimas semanas, em particular, é que isso está começando a ficar quase que diário, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor e até compreender até que ponto devemos acompanhar isso assim, lá no último, né, que saiu agora à tarde, ou até onde. Opa, o pessoal colocou aqui que não está conseguindo ver o slide. Tem um detalhe aqui que. Só um segundo. Perdão, pessoal, acho que teve algum detalhe aí que acabou escapando. Você confirma para mim, Larissa, por gentileza, se está tudo certinho? Agora tá aparecendo, professor. Agora está aparecendo, perdão. Isso. Só recebi a informação agora, peço perdão que acabou ficando. Bom, então tá aí a nossa linha do tempo, né? Como eu vinha comentando com vocês, peço perdão que teve algum detalhezinho aí da apresentação, não estava aparecendo, mas vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, como é que a inteligência artificial compreende, então, a linguagem humana, pessoal? Neste momento, aparece o que nós chamamos de processamento de linguagem natural. Vocês vão encontrar isso como PLN ou, no inglês, NLP. Bastante comum também encontrar assim. O que isso visa, né? Ele permite o sistema compreender e gerar a linguagem humana de forma automatizada. Ou seja, nós temos ali, por exemplo, um chatbot. Então você escreve alguma mensagem, faz algum tipo de pergunta, e ele vai processar aquilo e trazer uma resposta numa linguagem que a gente possa compreender. No nosso caso, texto e voz, ok? Quais são os benefícios que isso pode nos trazer? Agilidade na tomada de decisão, redução de custos para muitas empresas, onde às vezes exige ali uma equipe bastante grande de profissionais trabalhando para dar conta disso tudo, não é isso? E ainda a melhoria na experiência do cliente. Eu imagino que alguns também possam comentar assim, Pedro, mas nem sempre é a melhor experiência. Eu pergunto, ele responde às vezes de maneira não tão natural, não tão efetiva, né? Sim, pessoal, tudo isso passa por treino, está passando por uma evolução bastante significativa, tá bom? Mas já temos aí alguns passos importantes nesse sentido. O que mais é possível, né, nessa questão dessa linguagem, dessa interação com as máquinas? Elas são capazes também, pessoal, de dar para nós o contexto de sentimento sobre aquela linguagem que você está tratando ali com ela, seja uma fala ou seja texto.
Em que sentido? Nós podemos analisar o sentimento, ou seja, se aquele conteúdo ele é positivo, se ele é neutro ou se ele é negativo. De que forma? Se você conversa por voz, entendam que a voz ela é transformada em texto, tem um processo para isso. Do texto, ela passa por algumas outras etapas, dentre elas o que a gente chama de tokenização, transforma o texto, algumas palavras, expressões em tokens, e aí, depois de algumas etapas, aquilo passa a ter ali um formato de linguagem de máquina. É assim que o computador, que o software, entende, interpreta aquilo tudo, gera ali a inteligência da qual ele foi treinado, né, para desenvolver. E aí, quando ele nos responde, esse processo é feito no caminho inverso. Ou seja, da linguagem de máquina, passa lá por alguns processos, por um token, por um texto, e pode eventualmente chegar para a gente até como uma linguagem, como fala. Tá certo? O que que isso pode nos proporcionar, por exemplo, dentro de uma empresa? Como fonte desta informação, feedbacks internos, né, de pesquisas, formulários que são preenchidos, redes sociais corporativas, por exemplo, aí o LinkedIn, nós estamos utilizando aqui agora, né? E-mails e comunicação interna. Isso tudo vai nos permitir o quê? Diagnosticar de maneira precoce e razoavelmente precisa como é que estão as questões emocionais aí do coletivo, das pessoas, das equipes, da empresa como um todo. E assim, eventualmente, tomar algumas ações importantes. Perfeito? Muito bem. Dentro da nossa agenda aqui, a qual eu peço desculpas, vocês estavam aí sem a parte gráfica, mas agora tudo direitinho. Vamos aqui partir aí para o segundo passo, né? A revolução da inteligência artificial nos negócios e profissionais. Vou fazer uma breve introdução aqui para vocês. Nós estamos vivendo, pessoal, em uma era de transformação super acelerada, né? Acho que todos nós estamos experienciando isso no dia a dia, onde a inteligência artificial, ou IA, né, como vamos comentar aqui em alguns momentos, ela está literalmente remodelando o cenário empresarial nos seus mais diversos segmentos. Nós temos aí, por exemplo, uma fala, né, do ex-CEO da Google, que é o Eric Schmidt. Ele fala o seguinte, olha só, estima-se que nos próximos 5 a 6 anos, a IA vai atingir aí novas capacidades e vai desenvolver novos conhecimentos em níveis literalmente inimagináveis, né? Atingindo 80 a 90% da capacidade de todos os especialistas de todas as áreas do mundo, tá? Isso estima-se aí em torno de 5 a 6 anos, alguns falam em 7, outros, muito otimistas, falam em até menos tempo, que eles denominam, né, a famosa AGI. O que seria isso? É quando a inteligência artificial atingir a sua plenitude, a sua capacidade teoricamente máxima, tá certo? Isso choca um pouquinho, né? Muito bem. Mas enquanto então a gente corre para acompanhar tudo isso, essa avalanche, né, de informações, de novidades, de novas capacidades tecnológicas, que elas nos geram, de certa forma, oportunidades, como é que a gente está cuidando de nós mesmos, né? Como é que a gente pode equilibrar a inovação com as saúdes mental, física, espiritual, financeira e familiar? Nós vamos chamar daqui para frente de as 5 saúdes, ok? Bom, referente a esse tema, essa introdução que eu fiz, quais são os sentimentos que vêm para você quando você ouve falar, para quem ainda não teve tanto contato assim, ou você já está começando a praticar e conhecer um pouquinho de inteligência artificial, e até mesmo para aqueles que já estão mais avançados? Sob a ótica pessoal, vamos colocar assim, como seres humanos, né? Qual tipo de sentimento tem chegado até vocês? Uma certa preocupação, talvez com a sua atividade hoje, com a sua profissão, talvez os estudos, os filhos, enfim, né? Então, um sentimento aí de preocupação. Alguma coisa será sobre ansiedade? Acho que não, né? Na verdade, quase não tem novidade, a gente não tem tido grandes, assim, é, novidades chegando, a frequência é baixa, né? Pelo contrário, né, pessoal? A gente fica ansioso porque, assim, você acorda de manhã, tem algo novo. Aí você fala assim, de tarde eu vou dar uma lida. Aí quando você entra para ler de tarde, tem outra já, novidade ali aparecendo muitas vezes. Então aquilo às vezes nos deixa um pouco
Ansioso porque a gente não sabe como lidar. Será que eu leio tudo? Será que eu pego um só, acompanho e me especializo nele? Como será, que eu devo me portar numa situação como essa, né? Numa disrupção como a gente está vivendo agora? Será que a gente se sente um pouco obsoleto? Talvez quem já tem um pouquinho mais de idade, puxa, e tudo aquilo que eu aprendi, que eu fazia, que eu era tão bom, será que eu vou ser substituído, né? Que mais? Curiosidade. Será que a gente fica curioso, querendo saber se tem algo novo? Será que agora tem esta capacidade, aquela? Não é? Então, um conjunto aí de sentimentos que vão surgindo. Questão relacionada à carreira. Será que eu continuo na carreira que eu estou? Será que eu devo buscar algo diferente, algum complemento de conhecimento para inovar dentro daquilo que eu estou desenvolvendo como atividade profissional? E aí, será que isso tudo também gera oportunidade? Será que surgem, né, novas possibilidades dentro daquilo que a gente já conhece, dentro daquilo que a gente já exerce? Muito bem. O que mais será que a gente tem aí por vir e quais os sentimentos que estão passando aí pela cabeça de cada um de nós? Não é isso? Bom, será que mesmo com todas essas questões, todos esses sentimentos, é possível cuidar daquelas 5 saúdes mencionadas? Muitas vezes traz aí essa questão de a gente se sentir numa condição de que é um pouco impossível, porque são tantas questões para cuidar, né? Como a turma costuma brincar também, são muitos pratinhos para a gente equilibrar, não é assim? Não está muito fácil, não é isso? Então, nós vamos explorar um pouquinho agora, juntos, como é que a gente pode integrar todas essas dimensões para alcançar o que a gente chama de sucesso sustentável. Tá bom? Vamos lá. Revolução da inteligência artificial nos negócios. Bom, a IA, pessoal, ela não é mais uma tecnologia do futuro, ela é o presente, né? Algumas empresas, por exemplo, a Amazon, elas utilizam alguns algoritmos de IA para prever comportamentos de compra, enquanto os bancos, por exemplo, usam chatbots para melhorar o atendimento ao cliente. Como já falamos aqui, nem sempre isso tudo é perfeito, mas ganha-se ali uma escala, uma agilidade importante. Pode colocar isso 24 horas por dia disponível e assim sucessivamente, né? E o que que isso vem a proporcionar do ponto de vista aí de negócios? Primeiro, oportunidade, ou seja, automação de tarefas repetitivas, né? Análise de grandes volumes de dados para insights estratégicos, para personalização em massa. Então, tem muita coisa começando a ser trabalhada neste sentido, em termos de oportunidade. Quais são os desafios que isso também traz, né? Uma necessidade de atualização constante, investimento em infraestrutura tecnológica, isso exige investimento financeiro importante e alguns outros cuidados. Isso inclui também algumas questões éticas relacionadas ao quê? Ao uso dos dados e do conteúdo gerado pela inteligência artificial. E, por fim, uma revolução, literalmente, aí, nos modelos de negócio, né? Onde a inteligência artificial está revolucionando os modelos de negócio, criando oportunidades e, ao mesmo tempo, desafios aí para as empresas, certo? E do ponto de vista profissional, o que isso impacta na vida profissional, né? Em termos de oportunidades, nós podemos falar de aumento de produtividade e eficiência para nós mesmos, conseguimos produzir um pouco mais quando a gente se sente um pouco, muitas vezes aí, afogado, né? De tanta coisa por fazer, para dar conta. Novas carreiras, por exemplo, de dados estão sendo criadas, baseadas em inteligência artificial e tecnologia. Um pequeno exemplo, temos uma lista aí bastante grande, mas o famoso prompt engineer. Prompt, pessoal, é aquele texto que a gente digita no chat, lá de um chat GPT da vida e outras plataformas mais, né? É a instrução que você está pedindo e se comunicando aí com a inteligência artificial. Então, existe uma profissão de engenheiro de prompt, que é o quê? São pessoas que têm um conhecimento super aprimorado em como estruturar e fazer aí as devidas perguntas adequadamente. Quais são os desafios? Junto com ali as oportunidades, surge a necessidade, por exemplo, de requalificação profissional, né? Mudança na forma de trabalho. Então você vai começar a co-criar junto com a máquina. O que é isso, Pedro?
Bom, o que hoje a gente faz aí em termos de criatividade, você desenvolve uma apresentação super bacana, dentre outros conteúdos, um e-mail bem escrito, né, e outras questões mais, você pode ter ali um aliado, né, que é a inteligência artificial, para te colaborar, co-criar com você uma série de conteúdos. Qual o impacto disso nas profissões, pessoal? Substituição de tarefas repetitivas, isso de fato é algo que está previsto e já está começando a acontecer. Então a gente tem que ter sim uma certa atenção, avaliar, se permitir participar dessas situações para a gente poder aprender e se capacitar e visualizar ali também as oportunidades de como é que a gente pode fazer pequenos movimentos e melhorias no nosso dia a dia para acompanhar todo esse fluxo que está se criando aí de conhecimento, de atividades e de oportunidades, né? E a geração de novas oportunidades com foco humano. O que isso quer dizer? A inteligência artificial não tem condições de substituir o ser humano em tudo, de maneira plena. Então, vão existir diversas atividades as quais ela não consegue substituir, não é isso? Seja por completo ou seja até parcial. Então, ali também moram algumas oportunidades para muitas pessoas avaliarem se faz sentido, tá bom? Muito bem. O impacto da IA nas 5 saúdes. Então tá lá mais um joinha aí para a gente começar mais uma etapa aqui desse nosso bate-papo. Impacto da IA na saúde mental e física, pessoal. Com a implementação de inteligência artificial, a expectativa por respostas rápidas, né, e a disponibilidade constante, ela aumenta. E o que isso acaba gerando? Ela acaba levando a um certo estresse e, junto disso, também ansiedade às pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo que aquilo torna tudo, entre aspas, mais produtivo, mais rápido, isso nos traz essa pressão emocional, vamos traduzir assim, né? E que tipo de recurso a gente pode buscar nesse sentido? De maneira que a gente possa aliar esta condição, que a gente precisa de cuidado, e de repente não abrir mão da tecnologia. Isso está ficando um pouco difícil, né? Olha lá, primeira sugestão, práticas de bem-estar. Então, o que nós temos aqui, ó? Mindfulness e meditação. Então, já existem aí diversas empresas, né, que estão oferecendo sessões de meditação, de massagem, de mindfulness na própria empresa para que você tenha ali algum momento, alguns minutos que você pare um pouquinho, que você se afaste ali do dia a dia, que seja por 5, 10, 15 minutinhos, né, e você possa fazer aí um pouco desse exercício, né, para baixar um pouco essa pressão, tá certo? E isso vai ajudar o quê? Os colaboradores a gerenciar o estresse. Muito bem. Uma sugestão que eu vou deixar aqui para vocês, tem um aplicativozinho chamado Calm, o íconezinho está aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui para vocês, que é uma das opções que a gente pode ter aí no celular, que ele tem instruções, ele tem ali algumas formas de nos conduzir para que a gente possa ter esses momentos, esses minutinhos durante o trabalho, eventualmente até antes, mas especialmente depois do trabalho, para a gente baixar um pouquinho aí a poeira, tá bom? Atividade física no local de trabalho, pessoal. Muitas empresas estão também buscando alternativas nesse sentido, incentivando os colaboradores na prática ativa de exercício físico dentro da empresa, próximo da empresa. Hoje tem convênios, tem aplicativos, tem esses planos, né, que você pode frequentar aí locais diferentes. Tem inclusive algumas empresas, por exemplo, como o Google, que além de fazer isso internamente, ela disponibilizou isso através de uma plataforma, de um aplicativo, este iconezinho aí ao centro, chamado Fitbit, Fitbit, tá? O que ele faz? Ele interage com você aí no seu celular, ele usa também como fonte de informação esses smartwatches, que ele captura dados dos seus exercícios, da sua saúde, né? E ele vai acompanhando os seus dados e vai trazendo indicações em termos de monitoramento, de sugestões diárias, uma série de outros aspectos, utilizando inteligência artificial. Tá certo? Por fim, para quem eventualmente participa de alguma empresa, é empresário ou
tem essa necessidade, existem algumas estratégias práticas também de aplicativos de bem-estar. Por exemplo, aqui nós temos a plataforma aí, o aplicativo da Iluminare, e ele monitora os níveis de estresse e promove hábitos saudáveis. Então, é uma plataforma, inclusive compatível com aquela tal NR1, que foi super falada recentemente, né? Se tornou aí, entre aspas, obrigatória, está num momento aí de adaptação que parece que deram um passinho para trás, mas isso vai evoluir. Então, as empresas precisam se adaptar, precisam mapear essas condições para com os seus colaboradores e tudo mais. Então, existem alternativas também nesse sentido, com o uso de dados, de IA e tudo mais, para favorecer todo este contexto que as empresas se veem aí hoje obrigadas pela necessidade e pelo benefício que isso gera para os colaboradores e com resultado para a empresa. Tá bom? Legal. O próximo tema que nós vamos trazer aqui fala sobre a saúde espiritual em termos de transformação tecnológica. Ou seja, em meio a essa transformação tecnológica toda que a gente está comentando aqui, é essencial a gente manter um propósito em foco, alinhado aos seus valores pessoais e empresariais com a espiritualidade. Por favor, aqui não confundam com crença, religião, nada assim, tá certo? Mas é a gente ter um suporte de algo mais que cada um aí vai ter a sua preferência, né? E o que isso poderia proporcionar? O que tem a ver com o tema aqui, Pedro? Por exemplo, pessoal, ética nos negócios. Dilemas éticos no uso da IA existem aí aos montes. Por exemplo, viés algorítmico, que a gente coloca aqui. O que é isso? O algoritmo ter ali alguma certa tendência, por exemplo. Já vou comentar um pouquinho mais sobre como isso pode ocorrer, né? O uso não autorizado de dados pessoais, decisões automáticas sem transparência, tá? Então, sim, existem ainda pontos aí a serem melhor desenvolvidos, né? Aprimorados, que podem impactar aí o nosso dia a dia. Um exemplo real aqui para vocês. A Amazon, por exemplo, ela teve que cancelar o uso de um sistema de recrutamento porque ele tinha um viés de gênero. Como assim, Pedro? O que seria isso? Olha só, pessoal. Uh, todo sistema de IA ele passa por etapas exaustivas de treinamento. O que acabou ocorrendo neste caso? Segundo as matérias aí falam na internet, né? Esse sistema foi treinado com dados onde, na sua maioria, quase totalidade, eram perfis, currículos masculinos, por algum motivo, tá? O que acabou acontecendo? O modelo foi treinado utilizando características da massa de dados que foi ali disponibilizada, daqueles perfis de currículo. E o que acabou acontecendo? Quando isso foi colocado em produção, quando chegava um currículo, por exemplo, de uma mulher, feminino, algo do tipo, ele eventualmente gerava ali alguma certa rejeição, porque as regras que foram criadas durante o treinamento estavam pautadas num perfil diferente. E isso acabou sendo percebido, automaticamente foi tirado do ar, e aí tomou-se ali algumas ações, percebendo o prejuízo que aquilo causou. E o que isso vem trazer para a gente, então? Os cuidados que a gente tem que ter do ponto de vista ético, nas nossas tomadas de decisão, inclusive profissionais. Tá bom? Inovação ética vem aqui complementar. Então, a espiritualidade, pessoal, ela também pode servir como um guia ético para decisões e ações no uso de IA, promovendo a inovação ética e sustentável através de produtos e serviços que possam beneficiar a sociedade como um todo. Trouxe três exemplos bastante conhecidos aqui para a gente em termos de empresas, né? Por exemplo, ali, a Natura, ela é reconhecida internacionalmente pela sua inovação ética, né? Porque ela se manifesta através de várias iniciativas e práticas sustentáveis. Então, ela olha para a questão ambiental, ela tem metas de ações a este respeito dentro do plano de negócios dela. Outra aí que a gente adora, né? Sobremesa, o Ben Jerry's, aquele sorvetinho maravilhoso, ela é uma marca conhecida aí mundialmente pelo seu ativismo social. Ela incorpora no modelo de negócio dela como item ético e comprometido com a questão de justiça social, né? Então, seus fundadores, eles têm aí uma crença muito forte na importância de usar o negócio como uma ferramenta para a melhoria da sociedade como um todo,
adotando práticas aí de valores pessoais, empresariais, inclusão, respeito e diversos outros. Por fim, uma indústria aí diferente da outra, né? Coloquei aqui cosméticos, alimento e a Salesforce, que tem a ver aí com o mundo de software, né? Da tecnologia, que eles têm lá através da sua liderança, né? Uma visão muito pioneira de uma adoção de uma abordagem empresarial super consciente. Por exemplo, eles têm uma destinação do lucro para projetos sociais, eles permitem e fomentam para que os colaboradores cumpram horas de serviço social, né? Eles trazem esse incentivo. Então, são várias práticas visando o bem comum. Então, se a empresa teve ali uma oportunidade de se desenvolver, crescer, gerar receita, lucratividade positiva e importante, por que não transbordar um pouco disso aí para as pessoas que mais precisam, ok? Próximo passo aqui, pessoal, dentro das saúdes que nós estamos comentando. 5 saúdes, né? Então falamos de mental e física, falamos de saúde espiritual, chegamos na saúde financeira. Bom, a IA, pessoal, ela pode auxiliar, por exemplo, na otimização financeira, proporcionando aí análises mais elaboradas, precisas e preditivas, além de identificar oportunidades de investimento. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, análises precisas e preditivas. O que é preditivo? É você tentar prever o futuro, estimar. Aqui mora, inclusive, uma atividade muito bacana que envolve a parte matemática e estatísticas, da gente utilizar dados, estudar dados do presente e do passado, descobre ali um certo padrão e você consegue projetar isso como visão de futuro. Tá legal? Você estima com alguma precisão, especialmente em períodos mais curtos, mais próximos dos tempos atuais, e também até de certa forma mais prolongados, mas aí com uma assertividade que ela cai um pouquinho, né? Então, a IA pode nos auxiliar a otimizar financeiramente, proporcionando análises mais precisas e preditivas. Identificação de oportunidades de desenvolvimento, né, e de investimento. Então, de posse dessas análises que foram comentadas, a IA pode ajudar a identificar oportunidades de investimento, às vezes tem uma tendência de alta, como se fala no mercado financeiro, né? Por exemplo, de uma ação de uma empresa, algo do tipo, correlacionando eventos, informações, como eu comentei aqui com vocês, ó, do presente, do passado e do futuro. Tá bom? O que mais, Pedro? Investimento estratégico em tecnologia. Então, investir no uso de tecnologia, ele passa a ser cada vez mais fundamental para que a gente se mantenha competitivo, né? Ele vai habilitar estas possibilidades e os benefícios que foram citados aqui. De que maneira? O que antes se fazia talvez com papel e caneta, depois com o famoso Excel, hoje nós temos grandes plataformas de dados, de analytics, que a gente costuma chamar, e de IA, né? Que vão nos proporcionar fazer isso de forma mais assertiva, com maiores volumes de dados, para buscarmos informação. Informação, aquilo traz ali a realidade de maneira muito clara e até intuitiva, através de gráficos, relatórios, esse tipo de coisa, que nos guiam para tomar melhores decisões. Diversificação e mitigação de riscos. Olha só que importante este ponto aqui, né? Então, é fundamental que a gente diversifique os nossos investimentos e, em especial, as nossas fontes de renda, para que a gente se adapte a eventuais novos cenários econômicos e possa também mitigar alguns riscos. E o que isso pode trazer para a gente? Eventualmente, com o uso de um simples chat GPT que pode te dar alguma orientação, te ajudar a criar ali um gráfico, algum tipo de análise baseados em um conjunto de dados, né? Para quem tiver esta aptidão também, alguma questão relacionada à programação, o pessoal usa muito a linguagem de programação Python, dentre outras, para gerar alguns códigos, né? E possibilitar essas análises e, com isso, receber aí estes insights. Não é assim? Muito bem. Chegamos aqui em algo bastante importante também, que é o equilíbrio e saúde familiar e relacional na era da inteligência artificial. Então, a tecnologia ela pode ter os seus impactos positivos e negativos
nas relações pessoais, criando desafios para a conexão humana. Isso acho que é algo bastante assim relevante para o momento que a gente está vivendo. Nós tivemos até uma ação aí razoavelmente polêmica, mas ela também tem um outro lado que a gente pode observar, que foi, por exemplo, a proibição de uso de celular nas escolas, né? Por quê? Porque aquilo vai trazendo a turma aí para uma rotina tão intensa de uso do celular que a gente, sem querer, vai se desconectando e se afastando da vida, da questão mais natural, né? Contato com as pessoas, com a natureza, um bom bate-papo ou algo do tipo que a gente sabe da importância disso tudo, em vários aspectos, até do próprio desenvolvimento. Uma criança, por exemplo, que ela não tem o contato ali com os pais, com pessoas próximas, com outras crianças, por exemplo, ela pode ter questões de atraso no desenvolvimento de fala, né? Questões até de coordenação motora, se ela não brinca, não interage com outras pessoas, crianças e afins, né? Então tem vários aspectos aqui que podem ser interessantes sobre esta ótica da saúde familiar e relacional. O que mais? É importante, dentro do possível, né? E a gente sabe o quão desafiador é isso, nós estabelecemos momentos sem tecnologia, tá? Da mesma maneira que em algum momento, para quem já tem aí um pouquinho mais de idade, tínhamos momentos com tecnologia, né? Era o oposto, eram poucos momentos com isso. Hoje nós temos o inverso. Nós temos que buscar oportunidades sem a tecnologia, para a gente dar uma liberada aí também desta loucura toda que às vezes a gente vive e nem percebe, né? Então a gente pode planejar ações conjuntas, atividades, para fortalecer esses laços familiares e relacionais. Isto, pessoal, já está inclusive sendo estudado, já tem muitas publicações falando dos impactos das questões sociais, das questões de comportamento, questões até físicas e fisiológicas do impacto do uso das telas, das redes sociais e tantas outras questões. Então, algumas sugestões aqui, né? Avaliarmos aí os impactos positivos e negativos da tecnologia, acho que cabe aí uma reflexão, estabelecer horários, né, e eventos sem tecnologia para as interações familiares, que seja 15 minutinhos, meia hora ali que a gente possa reservar, nem sempre todos os dias, mas talvez priorizar no final de semana ou algum dia em especial que vocês tenham condição de reunir aí as pessoas queridas em casa, né? Desafios para as relações pessoais. Então, hoje tem pessoas que estão tão engajadas no mundo virtual que eventualmente têm dificuldade com a interação humana, não é assim? E aí, planejamento de atividades conjuntas como viagens, jantares, algum encontro com amigos, por que não fazer um happy hour ali, enfim, como a gente está habituado, mas deixar o celular, por exemplo, no modo avião, às vezes tem aquela famosa caixinha, todo mundo coloca o celular ali, enfim, tem alguns meios que a gente pode promover momentos e eventos dessa natureza, não é assim? Muito bem, então falamos aí dessa integração da IA com as 5 saúdes. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a IA integrando com a saúde integral. Algumas dicas aqui bem bacanas para vocês. Integrando a IA com saúde integral nas empresas. É a nossa primeira ótica aqui. Nós temos aí como exemplo, pessoal, a própria Microsoft, né, como empresa, ela tem usado a IA na plataforma do que a gente chama de Microsoft Viva, né? Ela é uma plataforma que fornece alguns insights para o bem-estar dos funcionários. A IA da Microsoft, ela monitora alguns padrões do seu trabalho ali do dia a dia, da sua estação de trabalho, né? O tempo gasto com reuniões, com outras questões mais, e ela começa a sugerir algumas pausas para promover, por exemplo, a saúde mental e física. Então, ela faz ali uma pausa, te dá um alerta e sugere: olha, levanta, vai lá beber uma água, né? Enfim, alguma questão para favorecer questões de saúde mental e física durante e no ambiente de trabalho, né? Da mesma forma, tem um segundo caso aqui, muito bacana, do que a gente chama aí de Humana Seguros, né? Ela usa a IA, por exemplo, na sua plataforma de bem-estar corporativo para melhorar a saúde dos seus colaboradores e clientes empresariais. A IA dela é usada para personalizar, por exemplo, planos de saúde baseado em comportamento, né? E nas necessidades de cada colaborador, oferecendo sugestões para melhorar, por exemplo, a dieta,
os níveis de atividade física e saúde mental destas pessoas. Isso a gente já começa a observar também em outros produtos, por exemplo, né, incluindo seguro de automóvel, algo do tipo, que a gente consegue ir personalizando naqueles aplicativos, hoje todos eles muito visuais, dinâmicos, e que inclusive os valores se ajustam conforme as suas necessidades. É algo que vai permitindo você personalizar e eles começam a trazer também uma devolutiva de sugestões baseado no seu uso, comportamento e outros aspectos. Estratégias práticas, né? Que a gente tem aqui, olha lá. Desenvolver aí programas que permitam e incentivem pausas regulares e atividades de bem-estar, não é isso? Comprovadamente, aqueles minutinhos que parece que a turma vai ficar sem trabalhar, na verdade, são extremamente benéficos e promovem aí um aumento de produtividade e bem-estar. E o uso de plataformas, sim, de inteligência artificial para coletar feedbacks dos funcionários e melhorar o ambiente de trabalho, né? Então a empresa pode mapear o impacto que aquilo está trazendo e promover algum ajuste se necessário. E do ponto de vista pessoal, Pedro, tem como integrar IA, a saúde integral na vida pessoal? Tem algumas dicas aqui, pessoal, olha lá. Bem-estar personalizado. Tem aqui, por exemplo, monitoramento de sono e atividade física com IA. Este íconezinho aqui em tela é do famoso Apple Health. Então, quem trabalha, por exemplo, com equipamentos da Apple, não peço que vocês não se limitem às sugestões aqui, tá, pessoal? São só alguns insights que eu não consigo colocar todos, né? Mas ele te ajuda o quê? Através lá do relógio ou do telefone, né? Dos equipamentos de maneira geral, coletar dados ali de movimento, de exercícios, batimentos cardíacos, pressão e outras questões mais, captura esses dados e também consegue já fazer algumas sugestões, tá certo? Para tornar isso tudo mais efetivo, né? Do ponto de vista financeiro, nós temos aplicativos aqui com uso de IA que sugerem orçamentos inteligentes. Olha que bacana. Então, em vez de você ficar fazendo aquela sua planilhinha, pensando, puxa, como é que eu construo isso? Será que tem que colocar alguma fórmula especial? O que seria interessante ou não? Uma sugestão, este íconezinho verdinho aqui, chama Organize, com dois Zs de zebra, né? O que ele nos permite? Tudo que você precisa organizar das suas finanças, você faz nele sem perder tempo. Ele vai te pedindo ali algumas coisas, você vai lançando alguns dados, conectando com algumas plataformas. Ele organiza, gera relatórios, gera indicações, faz análises preditivas, como eu sugeri ali para vocês mais cedo, né? E tem uma, pessoal, que eu fiz questão de ajustar hoje essa apresentação, que eu ouvi logo cedo pela manhã, um app que reúne pessoas com o mesmo estilo de vida. Por isso que eu até coloquei estas imagens aí assim. Olha que bacana. Uma pessoa de uma universidade renomada aqui do nosso país, particularmente em São Paulo, ele fez ali um depoimento que dentro do curso lá que ele está fazendo, se desenvolvendo, com uma ótica aí de empreendedorismo, ele frequenta academia e faz corrida, esse tipo de coisa. E ele tinha alguma dificuldade de chegar ali numa pessoa que ele se interessou, né? E que tinha, de alguma forma, ali algumas práticas semelhantes a dele, em especial a academia e o uso da corrida, né? E aí ele acabou desenvolvendo um app que ainda está em pré-lançamento chamado Gym Match, né? É o famoso Tinder daqueles que gostam de fazer exercício, musculação e corrida. Ou seja, ele vai reunir ali pessoas que vão se cadastrar. Como é que ele vai comprovar que você gosta de musculação e corrida? Ele se conecta, por exemplo, no Strava, ele vai ter acesso a dados e ver que você efetivamente pratica. Da mesma maneira, você precisa comprovar o seu vínculo com uma academia, com alguma situação onde você promove esses exercícios. Eles têm lá algumas especificidades para trazer dados reais, validar, entre aspas, que você faz parte daquele grupo, daquele perfil, e ali ele vai permitir uma rede de relacionamentos, né, para que as pessoas interajam, se conheçam, quem sabe sai ali talvez um casamento, algo do tipo, né, de pessoas com algo em comum em termos de uma atividade, tá bom? Tem outros vários aí, tá, pessoal? Esse aqui é fresquinho, ele está em pré-lançamento. Muito bem. Pedro, você colocou aí, então uma série de questões. Agora, como é que a gente se prepara então para este futuro sustentável, baseado nessas mais diversas sugestões e detalhes que você vem compartilhando até aqui?
Bom, preparando-se para um futuro sustentável do ponto de vista empresarial. Então, lá naquele planejamento estratégico que a gente costuma fazer, geralmente no final do ano, para colocar em prática no início do ano seguinte, né? A gente deve considerar a inovação alinhada com valores, investindo em educação e capacitando de forma contínua para construir esse futuro sustentável. Algumas sugestões aí, Pedro. O papel do líder, pessoal. Os líderes têm um papel fundamental para nos ajudar a integrar tecnologia e humanismo. Então, a gente, sim, precisa usar esse ferramental todo. Ele vem para colaborar, para nos ajudar, dar um certo suporte no dia a dia, ganhar alguma produtividade, mas em especial os líderes, né, que têm esse papel de conversar, acompanhar, desenvolver aí novos talentos, pessoas, tudo mais, podem colaborar também dando ali a sua contribuição no aspecto humano, tá? Isso é importante demais, cada vez mais. O desenvolvimento de culturas empáticas, ou seja, desenvolver estratégias e implementar culturas empáticas e inovadoras. Então, considerar todos que fazem ali parte do grupo, questões eventualmente de diversidade, algo nesse sentido, né? Bastante importante também e saudável. E a terceira sugestão aqui é a inovação alinhada com valores. Isso aqui está aparecendo cada vez mais aí no mercado, né? Quando você começa a incentivar a inovação alinhada com os valores da empresa, promovendo o reconhecimento dos maiores contribuidores para aquilo. Então, se você tem ali um certo direcionamento que você queira seguir ou implementar na sua própria empresa, dentro da empresa da qual você faz parte, ter aí algo alinhado para que todos possam galgar ali uma certa direção, é super importante incentivar esta prática, né, dessa inovação alinhado com valores, tá? Tem muitas empresas hoje, inclusive, tornando isso público, tá bom? E do ponto de vista pessoal, Pedro, como é que a gente se prepara para um futuro sustentável, né? Bom, a gente, nesse momento, convida vocês a refletir um pouco sobre como que a gente pode, dentro da nossa vida pessoal, né, equilibrar a busca pela inovação, assim como o cuidado integral. Então, a gente precisa desenvolver um mindset de aprendiz constante. Tem o famoso termo lifelong learning, não é assim? Ou seja, estar em constante estado de aprendiz, sempre buscando aprender, dar às vezes um passinho para trás, tomar ali uma postura um pouquinho mais humilde de se colocar na posição de ouvir, aprender, ter ali uma percepção de uma outra pessoa, a ótica dela, para a gente avaliar, puxa, será que tem algo que eu possa aproveitar? Talvez uma parte você queira descartar, tem uma outra experiência, uma outra condição que você tem ali preferência, enfim, tá tudo bem, mas nos darmos esta oportunidade, né? Priorizar o bem-estar e o propósito pessoal junto com a produtividade, usar a tecnologia aliada, ah, como aliada, desculpa, e não como fim, né? Então que ela seja um parceiro, tá certo? Para ir te apoiando, mas que a gente não gere uma dependência também 100% dela, isso é perigoso, né? Consumo consciente, aí vale para tudo que a gente puder citar aqui, tá certo? Alimentação saudável. Beber água, pessoal. Uma coisa comum, simples, que muitas vezes a gente esquece. A tela, como a gente chama hoje, né? Seja o celular, o computador, o que for, aquilo prende a nossa atenção de uma maneira tal que às vezes a gente esquece até do básico, que é beber água, tá? Isso hoje até tem muitas empresas, tem aqueles papéis de parede, algumas questões que hoje até aparecem no computador lá um pop-up, sugerindo de tempo em tempo para a pessoa não esquecer de se movimentar, beber água e tudo mais, tá bom? Por fim, algo extremamente importante também e valiosíssimo nos tempos atuais desta modernidade, da tecnologia, que diz respeito ao autoconhecimento. Se tiverem oportunidade, participem de atividades com esta finalidade, porque isso vai permitir vocês desenvolverem aí o que a gente chama de inteligência emocional, extremamente importante para os dias atuais, para que seja um aliado da tecnologia e nos permita até este equilíbrio, né, do uso saudável aí de ambos, ok? Muito bem. Da tecnologia à transformação humana.
Então eu convido vocês neste momento, pessoal, a refletir um pouquinho como é que a gente pode pensar nesse futuro sustentável, passando por ações humanas e uso de aplicações de IA, somados aí à inteligência emocional e de forma que a tecnologia caminhe todas elas juntas, uma complementando a outra. Para quê? Para que o futuro não seja apenas tecnológico, mas ele também seja humano. Isso vai nos trazer um benefício bem importante. Muito bem. Entendi aí, professor Pedro. Gostei das dicas, conteúdo vasto, né? Bastante detalhe, etc. Mas como é que eu faço para conseguir colocar tudo isso em prática? Acho que essa pergunta está rondando a cabeça de muitos de vocês aí, né? Não me parece muito fácil, né? Implementar tudo isso, como é que a gente coordena e, enfim, dá conta de todos esses aspectos, não é assim? Muito bem. Acho que tem mais gente aí com essa sensação, pelo que a gente está percebendo, né? Bom, como é que a gente coloca então tudo isso em prática, pessoal? O que a jornada vai exigir de você para buscar aí esta saúde integral, esses detalhes que foram colocados aqui? Algumas ideias como estas compartilhadas aqui são sugestões, tá? Nem todo mundo pode concordar com todas elas ou quer colocá-las em prática, e tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Aqui são sugestões, e esse é o grande barato, né, como a gente costuma chamar aí da vida, onde a gente participa de um evento como esse, recebe aqui algumas informações, alguns insights, e aí a gente avalia ali como melhor seguir, né? Tem uma questão aí também importante neste aspecto de ter sempre um mindset curioso e empreendedor. E aqui eu coloco entre parênteses, está super pequenininho, mas é só para a gente não esquecer. O que é um mindset curioso e empreendedor, pessoal? É ter a perspectiva de resolver ou ser um resolvedor de problemas, como eu gosto de falar, tá bom? Este é o mindset aí de uma pessoa com um pensamento empreendedor. Pedro, empreendedor é só aquele que tem a sua própria empresa? Não, pessoal. Todo mundo empreende, seja na sua própria empresa, né? Ou seja em uma outra empresa, de um terceiro, que a gente chama de intraempreendedor, intraempreendedor, perdão. E também, claro, muita força de vontade. Isto é essencial, não é de hoje, né? Além do que, o que mais a gente precisaria para conseguir colocar isso tudo em prática? E aqui eu tenho um slide muito bacana que eu costumo divulgar. Imagino que talvez vocês vão gostar aqui desta abordagem um pouquinho diferente, que fala sobre a famosa disciplina. Puxa vida, Pedro, agora você chegou num ponto aí que é onde a coisa pega, né? É difícil eu acordar cedo para ir para academia, para cuidar da saúde física. Eu até tenho vontade de meditar um pouquinho, mas não consigo ficar parado muito tempo, né? No trabalho, enfim, tem vários aspectos. Mas o que é disciplina para o Pedro? Disciplina, pessoal, tem o seguinte significado para o Pedro aqui que eu quero compartilhar com vocês. A disciplina, ela vai fazer com que a gente precise ter uma direção. Para quê? Para que ela possa gerar segurança de onde nós queremos chegar. E ela vai fazer isso através da constância, ou seja, de maneira constante a gente tem que ter essa direção, esta segurança e buscar algumas questões, por exemplo, como aplicar intensidade adequada àquilo que a gente quer desenvolver ou está desenvolvendo, para que a gente possa seguir o plano, ou seja, fizemos algum tipo de planejamento, idealizamos algo de onde a gente quer chegar, o que que a gente quer fazer, ou como a gente quer fazer, né? De maneira que muitas vezes isso vai exigir uma certa iteração, ou seja, repetição ou variação de um processo, de uma atividade que visa aí modificar, né, o resultado final de maneira positiva, a gente sempre busca desta forma, né? Tudo isso de maneira natural ou o mais natural possível, desde que haja ação, pessoal. A disciplina, basicamente, além de todos esses aspectos que eu coloco aqui para vocês, depende de ação. Colocar em prática. Tá bom? Muito bem. E o que nós podemos construir com tudo isso?
Hum, agora vem aí um detalhe interessante para a gente ir fechando aqui o nosso conteúdo. Os cuidados relativos às 5 saúdes sugeridas aqui, né, possivelmente nos permitirão, pessoal, ter uma vida mais saudável, equilibrada e com maior disposição, tá? O que mais? Aliado a tudo isso, por exemplo, com a implementação da IA e a experiência de obter respostas rápidas e cada vez mais precisas, né? Isso vai nos habilitar um cenário onde a gente passa a ter mais tempo, de certa forma, para atividades mais nobres, incluindo o cuidado de nós mesmos, né? Cuidado pessoal. Nesse contexto, a gente pode usar essas oportunidades de tempo que começam a surgir, buscando identificar pontos, né, de problemas, e para cada um deles a gente refletir de que forma criativa a gente pode desenvolver estratégias, soluções inovadoras que resolvam, né, ou minimizem esses problemas e ainda possibilitem a geração de oportunidades de negócio. É assim que muitos negócios, muitas empresas surgem, tá bom? Este deverá ser, basicamente, então, o mindset, o modelo mental, como a gente costuma dizer, de um empreendedor ou intraempreendedor, que é aquele que empreende dentro de uma empresa, né, de terceiros. Ou seja, buscar por solução de problemas relatados, observados ou ainda conhecidos. Tá bom? De que forma, então, a gente pode fazer tudo isso, pessoal? Observando, por exemplo, uma necessidade do mercado, né? Então ali a gente tem lá, ó, identificar uma necessidade do mercado, das empresas, das próprias pessoas aí do dia a dia, para querer, por exemplo, conhecer melhor, de maneira estruturada, né? Didática e confiável sobre inteligência artificial. A ESPM elaborou uma ideia através aí do seu coordenador, né, professor Samir, que foi apresentado aqui pela Larissa no início, né, o curso, por exemplo, de pós-graduação em inteligência artificial aplicada ao marketing. Então, identificou-se uma necessidade, a instituição elaborou uma ideia através do seu coordenador, fizeram todo um planejamento, arquitetaram como tudo isso poderia ser estruturado para trazer aí uma série de questões. E o que que isso vem proporcionar, né? Criar, por exemplo, um produto. Ou seja, existe hoje então um curso disponível que possibilita que os profissionais de diversos segmentos, sejam eles técnicos ou especialmente não técnicos, né, que eles sejam capacitados a aplicar a inteligência artificial estrategicamente em diversas áreas de negócio, promovendo inovação, eficiência e tomando decisões baseadas em dados. O que que isso tudo vai permitir? Que aqueles os quais eventualmente participarem de uma oportunidade como essa, que partiu então de uma necessidade, elaborou-se uma ideia, fez-se um planejamento, criou-se um produto, né? Vai permitir que essas pessoas liderem aí projetos de transformação digital, implementações de soluções de IA para otimizar processos, adaptar essas mudanças tecnológicas e mercadológicas, tá bom? Muito bem, chegando aqui agora nos últimos slides do nosso material, qual é a conclusão de tudo isso que a gente comentou um pouquinho aqui nesta noite de hoje? A inteligência artificial, pessoal, ela está literalmente redefinindo o mundo dos negócios e trazendo novas oportunidades. Tenham esta palavra em mente, tá bom? Porém, cabe a nós, né, garantir que essa transformação, com o uso aí da tecnologia, da IA, ela seja sustentável e benéfica para todos os aspectos da nossa vida. Ao integrar a inovação tecnológica com a saúde mental, física, espiritual, financeira e familiar, né, não apenas nós vamos aí prosperar nos nossos empreendimentos, mas também a gente vai poder construir um legado positivo para as futuras gerações, visando o sucesso sustentável. Pessoal, com muito carinho, eu quero agradecer pela atenção de todos vocês. Vou deixar aqui um minutinho compartilhado esse QR Code
ele direciona para o meu LinkedIn, caso alguém queira conhecer, eventualmente trocar alguma ideia comigo. Fiquem super à vontade. Foi um momento e uma experiência magnífica estar aqui com vocês na noite de hoje. E agora, com a ajuda aqui da Larissa. Larissa, não sei se nós temos alguma pergunta, algum detalhe que o pessoal tenha colocado aí no chat, enfim, dividido com você. Eu fico à disposição, então, para colaborar, caso a gente tenha algum tema que eu possa dar aí alguma contribuição adicional. E no mais, agradecer imensamente à SPM, a toda a equipe que participou aqui deste evento e a todos vocês participantes.